Esse hino que a gente cantou é o processo. É o processo para quem quer ser filho de Deus. Então lá no aplicativo tem lá embaixo a parte Inários. Então você procura lá nos Inários e há muitas que a gente canta aqui, que são, a gente prioriza as músicas que tenham letra, que falem de fato com a gente, daquilo que está na palavra. E tem os Inários que você pode o dia inteiro lá, gratuitamente, está lá, entra lá, tem lá o cantor cantando e a letra para você aprender e pensar e meditar, porque esse é o processo. Nascer da água, primeira coisa, nascer da água. O batismo nas águas, o arrependimento, que é quando a pessoa se arrepende, reconhece seus erros, suas falhas, que não é nada sem Jesus, que precisa dele para viver, para tudo. Então o batismo nas águas, como foi falado, que é para arrependimento dos pecados. E aí a pessoa se entrega à palavra de Deus, e a palavra de Deus vai gerando o caráter de Deus na mente da pessoa. Então é um processo, como nós temos falado, que tem que acontecer, que infelizmente a gente não vê acontecer na maioria das pessoas. A maioria das pessoas não passam por esse processo, a maioria das pessoas decoram a Bíblia. Elas têm a Bíblia decorada, às vezes até para se gabar, para se orgulhar de que conhece a Bíblia toda. Sim ou não? Que sabe mais que os outros. Então, às vezes, a pessoa decora a Bíblia, como se decora um livro qualquer, mas não vive aquilo, não pratica aquilo, não vê aquilo acontecer na sua vida. Aquilo que a gente aprende, a gente tem que pôr à prova. Nós temos que viver. E ver aquilo que está prometido para quem vive pela palavra acontecer na nossa vida. Então, se é uma coisa que você não pode aceitar, é viver de religiosidade. Decorar a Bíblia, conhecer a Bíblia, estar dentro de uma igreja, mas a vida ser diferente daquilo que está prometido. Viver dentro de uma igreja com a Bíblia decorada, mas sem paz, a caminho da depressão, ou já depressivo, família destruída, vício, drogas, perturbações, problemas, uma vida que não condiz com aquela que Deus veio trazer. Está compreendendo? Sim ou não? O religioso aceita. O religioso, ele aprende a conviver com tudo. Ele consegue ler uma coisa e viver outra. Ele consegue ler que Jesus é o príncipe da paz, mas vive depressivo. E por aí vai. O religioso, ele se adapta. A palavra de Deus para ele é só letra. A palavra de Deus para o religioso é apenas letra. Algo decorado na sua cabeça que ele se lembra e fala muitas vezes. Mas não vive e não provoca que aquilo aconteça. Se está escrito, por que não vai acontecer na minha vida? Porque o que está escrito saiu da boca de quem? Ora, Deus é soberano, se saiu da boca de Deus, eu quero aquilo que ele falou que tem que acontecer para quem é dele. Porque eu serei de Deus e não vou viver o que Deus quer que eu viva. Não tem lógica, não faz sentido. Mas o religioso, o que aprende a ter uma religião, o que aprende a ter uma igreja, o que aprende a decorar a Bíblia, ele se conforma em não ver acontecer o que está prometido. Ele se conforma, ele aceita em não ter, sobretudo, a paz, que é a coisa mais importante do mundo, que todo ser humano busca. E que nem a pessoa mais poderosa do mundo pode obter, se não for por Jesus. Então, será que tem algo que você não vive, mas está prometido para quem é de Deus? E você já aprendeu a aceitar isso? Você já aprendeu a conviver com isso? Todos nós temos que rever a nosse vida. Todos nós temos que nos examinar, como foi falado domingo. Que o Espírito Santo, através de Paulo, disse: examinai-vos a vós mesmos e vede se estáis na fé. Se a gente não se examinar, a gente não vai viver na fé e não vai saber. Se a gente não se examinar, não vai viver pela fé e não vai saber. Só vai saber quando o chão se abrir e a gente não conseguir reagir e for destruído. Está compreendendo, gente? Está entendendo mesmo? Você vive de quê? De uma comunhão com Deus verdadeira, você é guiado por Deus, ou você vive de religiosidade? A religiosidade é uma coisa que mata, cega. A pessoa pensa que basta estar na igreja. Basta estar na igreja, então acho que já vai acontecer tudo porque ela está na igreja. E Deus é obrigado a fazer tudo. Não. Tudo depende da nossa vida, da nossa comunhão com Deus. Então, como está a sua vida com Deus? Que tipo de relacionamento você tem com Deus? Você, eu, todos nós. Que tipo de relacionamento nós temos com Deus? Que tipo de fé nós carregamos? Porque para ir para o céu, nós estamos falando do céu, do terceiro céu. Semana passada e retrasada lemos sobre o terceiro céu.
aonde os que realmente são de Deus vão morar, vão passar a eternidade. Para ir para o terceiro céu, tem que ser muito além de estar dentro de uma igreja, de decorar a Bíblia. Tem que ter vida com Deus, tem que ter comunhão com Deus, tem que ter intimidade com Deus, tem que ser de Deus. Não basta ser de igreja. E você vê que nós estamos nos aproximando do fim. Nós estamos nos aproximando do fim. Eu tenho visto esses dias, falo com vergonha e tristeza, que tem se espalhado pela internet um monte de brigas de pastores, de igrejas. Estamos rachando, vamos sair daqui, vamos para lá. Aqui você não fala, e não sei o quê. Família brigando na internet. Uma vez o apóstolo Paulo repreendeu a igreja porque tinha irmão com causa contra irmão. Intriga entre irmãos. E eles estavam indo no juiz secular para resolver o problema. Paulo disse, só de haver intriga entre vós já é uma vergonha. E vocês ainda querem escandalizar o nome de Jesus, sendo duas pessoas que falam que são de Deus, ir a um incrédulo para resolver uma causa, e o incrédulo fala, olha lá, dois irmãos brigando entre si. Paulo disse, isso é uma vergonha. Só de haver entre vocês intriga, já é uma vergonha. E ir a uma terceira pessoa, que não é da fé, para julgar dois que se dizem da fé, brigando, isso é uma vergonha. Isso nunca deveria acontecer. Imagina se Paulo visse o que a gente está vendo hoje. Então você vê que as pessoas brigam e jogam na internet, e falam, e querem apoio, quer dizer, um escândalo. E aí os outros vêm, tá vendo esses crentes sem vergonha? Sim ou não? Esses crentes que querem dar uma de santinho. E aí, quer dizer, o diabo vai. Mas tudo isso é o quê? Sinal da volta de Jesus. Porque no final, o amor se esfriaria de quase todos. O amor se esfriaria. E muitos se apostatariam da fé. Então não digo isso para jogar pedra. Porque se eu não cuidar, eu vou fazer igual ou pior. Nós não somos melhor do que ninguém. Digo isso para que nós venhamos vigiar mais. Nós venhamos vigiar mais, porque nós não estamos livres de fazer igual ou pior. O que nos livra é a comunhão com Deus. Amém, pessoal? A única coisa que pode me livrar de fazer uma loucura como essa, de um dia fazer uma situação dessa, sair, seja o que for, sair da igreja, brigar, falar, é a minha comunhão com Deus, não sou eu. Eu não tenho capacidade de impedir, de evitar isso. O fulano é certinho, é bonzinho. Se não tiver comunhão com Deus, vai errar, vai fazer besteira, vai tomar decisão errada. O único que pode nos impedir de tomar decisão errada, de fazer coisa errada, de tomar atitude errada, de fazer besteira, é o Espírito Santo. Por isso Jesus falou, sem exagero, sem mim nada. Ele não disse, sem mim vocês não poderão vencer. Falou isso? Não. Sem mim, vocês não vão vencer o diabo. Sem mim, vocês não vão vencer o problema. Não, sem mim vocês não poderão fazer nada. Nada. Quer dizer, você tem que entender, eu tenho que entender que a minha dependência do Senhor Jesus não é para vencer uma doença. Eu não dependo de Jesus para vencer um demônio, uma inveja, um olho grande, um problema econômico, um problema de saúde. Eu dependo de Jesus para tudo. Para não errar como ser humano, para não errar com a minha esposa, para não cair em tentação. Eu dependo do Senhor Jesus para não fazer o que hoje eu aponto como errado. Porque muitos um dia disseram, isso é errado, é pecado. E depois fizeram. Sim ou não? Então, eu tenho consciência, o bispo ensina isso para a gente, com muito temor e tremor. Eu tenho consciência que eu nunca vou errar, nunca vou cair em pecado, viver isso, se ou enquanto eu estiver ciente de que só Jesus pode me impedir. Eu não tenho essa capacidade. Porque se eu depender de mim, o diabo vai me enganar. Se eu depender de mim, o diabo vai usar o meu coração para me enganar, para me iludir. E eu já era. Então nós não somos nada sem o Senhor Jesus. Quantas pessoas que chegam na igreja derrotadas, destruídas, vencem pela fé, na palavra, problemas, e aí elas não dão sequência. Não buscam conhecer a Deus, receber o Espírito Santo. Se acomodam com a fé que trouxe vitórias. Quer dizer, elas não entendem que chegaram à derrota
porque estavam sozinhas e que precisam de Deus, mais do que do poder de Deus. E aí se acham, não, eu tenho fé, agora eu tenho fé. E querem viver só pela fé. Lá na frente ela perde tudo. Sim ou não? Outros ganham dinheiro, ficam até ricos, aí passam a depender menos ainda de Deus. Porque eu tenho dinheiro, se eu precisar eu tenho um médico melhor, se eu precisar eu tenho melhor advogado, se eu precisar o dinheiro eu tenho condição. Se distancia mais da comunhão com Deus, mas fica dentro da igreja. Cedo ou tarde perde tudo. O que vai nos manter é a comunhão com Cristo. Ele falou, todo ramo cortado da árvore vai cair, secar e ser pisado. Amém? Se a gente não tiver ligado, enraizado em Jesus, seja bispo, seja pastor, seja de fé, seja ungido, seja lá quem for e o que for, vai cair. E tem gente que ainda não tomou consciência de que não passa de pó. Não passa de pó, de barro. Porque o barro facilmente pode ser. Se tiver um vaso de barro em casa, você deixa em qualquer lugar? Na beiradinha lá do móvel? Você deixa ele sempre num lugar que, bom, aqui não tem perigo de cair. Porque se cair... Então, tem gente que não faz isso consigo mesmo. Porque ela acha que, não, eu não. Sabe que um dos enganos do diabo é essa sensação de comigo não. Autoconfiança. Se a minha autoconfiança não estiver por estar ligado em Jesus, ela é falsa, é ilusória, é demoníaca. Então a pessoa confia nela, não porque ela está em Jesus, porque eu sei, eu nunca vou fazer, eu nunca vou cair, eu não sou burro. Depois, a gente vê Salomão. O homem mais sábio do mundo se tornou o mais burro do mundo. O mais sábio do mundo. A última pessoa do mundo que poderia errar era Salomão, com tanta sabedoria que ele tinha. Sim ou não? E olha a história dele. Está compreendendo, gente? Por que nós estamos aqui na casa de Deus? Pensa. O que nós estamos fazendo aqui? Porque se for para a gente vir aqui só para bater cartão, melhor ficar em casa. Você enfrenta chuva, trânsito, cansaço, uma série de coisas. Para quê? Para participar, eu fui na igreja hoje. Não, você tem que vir aqui para você receber. Receber o que Deus tem para te dar. Para você receber da fonte da vida. Você tem que vir aqui, cada vez que você vem, você tem que vir para sair mais cheio, mais forte, mais ungido, mais preparado, com mais comunhão, mais intimidade com Deus. Cada vez que você sair daqui, você tem que ter isso em mente. Se você tiver em mente que você vem para a igreja, porque a quarta-feira eu ouvi falar, o bispo fala direto, não pode faltar, é inegociável. Aí você foi convencido pelo que a gente falou. Você não foi convencido pelo entendimento da necessidade do que nós vivemos na quarta. Estamos aqui para mostrar que Ele é primeiro, que Ele é importante. Queremos ouvir a sua palavra, nos avaliar pela sua palavra, para crescermos na comunhão com Deus. Se não tem isso dentro de você, você não vai crescer na comunhão com Deus. Você não vai desenvolver a sua salvação. Mas se você entende, Deus quer que a gente cresça espiritualmente. Deus quer que a gente evolua espiritualmente. Que a gente desenvolva a nossa fé, a nossa salvação. Não está escrito que nós somos um edifício em construção? Nós somos um edifício em construção. Todo dia, um tijolo novo, uma janela, alguma coisa tem que ser colocado nessa construção que é a nossa vida diante de Deus. Que só acaba quando a gente morre e aí recebe um corpo celestial. Acabou, aí a obra acabou. A construção só vai acabar quando a gente sair desse corpo e recebe um corpo celestial. A obra foi concretizada. Ficou claro? Então, se você vem, sei lá, não sei por quê, você vem por vários motivos, mas que não é um motivo de, principalmente quarta-feira, eu quero crescer e Deus quer que eu cresça. A minha salvação tem que desenvolver, a minha fé tem que desenvolver, a minha comunhão com Deus, a minha intimidade com Deus tem que desenvolver. Sua vinda aqui vai ser inútil. Mas se você entender isso, então você não vai abrir mão de ter o quê? Você vai buscar, você vai querer, você vai ter sede. E nessa sede Deus vai falar com você, vai te ensinar e você vai ter comunhão. Você vai ter intimidade, você vai crescer, você vai desenvolver a sua fé, você vai desenvolver a sua comunhão. Porque se não há sede, Deus só corresponde a quem tem sede. Tá claro?
Por isso que é importante a palavra. Muito importante. Preste muita atenção, por favor. Olha só. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Está falando de quê? Que tabernáculo é esse? Que casa terrestre é essa? Está falando do quê? Do nosso corpo. Que nós não somos esse corpo. Você não é o que você olha no espelho. Quando você olha no espelho, quando eu olho no espelho, eu vejo o corpo que carrega a minha alma. Por isso que quando a gente morre, só morre o corpo. A alma sai do corpo e aí ou para Deus ou para o inferno. Com quem eu vivi, para quem eu dei a minha vida, quem eu segui, é para onde eu vou. Então, quando você olha no espelho, você vê o que vai cair. Você vê o que está morrendo dia a dia. É ou não é verdade? Você olha para o espelho e às vezes você fala, meu Deus, quem te viu e quem te vê? Sim ou não? Olha, e não tem jeito. E cada dia que passa, você... Sim ou não? Está morrendo, está definhando, está murchando, ou está engordando, está caindo a pele, cabelo branco, ou está caindo o cabelo. Está indo e vai morrer. Mas o que está dentro, não. Então, o Espírito Santo está dizendo, quando chegar essa hora, se você tem comunhão com Deus, se eu tenho, se nós somos de Deus, não tem problema. Pode chegar a hora, o corpo pode morrer, pode definhar. E quando morrer vai apodrecer, vai juntar bicho, não vai sobrar nada. Não faz diferença. Porque nesse momento que o nosso corpo, que o nosso corpo que carrega a nossa alma morrer, a nossa alma terá aonde? Põe lá, por favor. Aonde? Última linha. Nos céus. Nos céus. Então a nossa alma sai desse tabernáculo, sai dessa casa, sai desse corpo humano e vai para onde? Para os céus. Acabou. Aonde não haver choro, não haverá lágrimas, aonde não haverá demônios, perturbações, só a glória de Deus, só paz, alegria. Acabou o sofrimento. E eterno. A alma não envelhece, a alma não morre, a alma não adoece. No céu acabou tudo. Ou no inferno. Então hoje, teu corpo está se desfazendo, como o meu. Nosso corpo pode cuidar, pode fazer academia, pode fazer plástica. Ele não vai passar de um limite. Você pode até esticar um pouquinho a sua vida. Se você cuidar da sua saúde, se você cuidar do que você come, você pode esticar um pouco a sua vida. Só, mais nada. Vai chegar a hora. Nós todos estamos caminhando para esse momento. E na hora que a alma sair, deixar essa casa, deixar esse corpo, para onde ela vai? Está claro? Então o diabo quer que a gente só pense nas coisas da terra, no que é terreno. Porque tudo que é terreno vai se desfazer. Tudo que é terreno vai passar. Tudo. Mas ele diz, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Quer dizer, o que é de Deus, ele vive na esperança, ele geme, ele anseia o momento de sair desse corpo, de sair desse mundo maldito, de injustiça, de sujeira, e não está nem no início o que vai acontecendo nos últimos dias, de sujeira, de injustiça, de podridão. Então, quem é de Deus, vive nessa terra, não abre mão de ter uma vida digna, não abre mão de glorificar a Deus, mas ele não está ansiando, gemendo, lutando, trabalhando para, quando eu tiver 50 anos, 60 anos, me aposentar, vou para aqui, vou para ali, não. Tem seus planos, porque a gente não sabe quando Jesus volta, embora a gente está tendo a evidência que não vai demorar muito. Ele tem seus planos, seus projetos, cuida da sua vida, da sua família, mas a ânsia, o desejo, a expectativa é poder sair logo desse corpo e ser revestido pelo corpo celestial. Qual é o seu maior desejo? Porque se o teu maior desejo é você chegar daqui 1 ano, 2, 3, 4 ou 10, depende da sua idade.
20, 30 anos. Você está com 20, você já está projetando para 50. E nem vai chegar lá. Se você só pensa nisso, você geme por isso, você sofre pelas coisas da terra. Você sofre pelo desejo para ter coisas, para ser alguém, para ter pessoas. E você não geme pelo céu, você não aguarda esse momento, meu Deus. Eu não sei se eu vou chegar lá 50 anos, 60 anos, 70, ou 40, ou 30. Eu não sei se eu vou chegar na aposentadoria, mas eu vou chegar no céu. Eu posso morrer antes, só pode voltar antes, mas o que eu não posso perder é o céu. Então, quando a pessoa ela realmente está em Cristo, ela está visando a morada eterna. Então não tem tentação, não tem problema, não tem nada desanima, nada. Porque quando ela vê injustiça, problema, quando ela vê o inferno, ela sabe que além dela ter vitória aqui, ela vai ter lugar no céu, no terceiro céu, com Deus, aonde todo esse tipo de sujeira desse mundo vai acabar. Amém, pessoal? Você anseia por isso? Que se você não anseia isso, você está caminhando só para a terra. E a hora que esse corpo se desfizer. Não dá para decidir na hora da morte. Na morte você tem que estar decidido, você tem que estar arrumado. A decisão não é na hora ou depois de morrer, é antes. Pouca gente na hora da morte tem chance de ser evangelizado, tem chance de se arrepender. Pouca gente na hora da morte vê a morte chegar e tem chance de se arrepender, chorar, falar com Deus de verdade ou ser evangelizado. A maioria não tem não. Então não dá para contar com isso não. Aí diz, como que isso acontece? Se, quer dizer, Paulo está falando da gente sair desse corpo e ir para um corpo celestial. De sair dessa terra e ir para o céu. Você quer ir para o céu? Quem é que quer ir para o inferno, né? Só os que não sabem o que é inferno que ficam brincando aí, fazendo brincadeira, porque não sabem o que é inferno. Quer ir para o inferno? Então, né? Mas falar não vai resolver? Então Paulo diz, quer dizer, nós vamos sair desse corpo e vamos ganhar um corpo celestial. Nós vamos sair da terra e entrar no céu se, condição, se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Se você for encontrado nu, se eu for encontrado nu, eu não posso entrar no céu. Eu não vou ter um corpo celestial. Eu vou ter o corpo infernal, que é o corpo do rico. O rico morreu e a alma dele recebeu um corpo espiritual infernal. Então ele estava lá, está no inferno, como está escrito. Jesus disse que ele está lá, ardendo, atormentado em chamas. Está claro? O fogo vai queimar, mas nunca vai queimar. Queima, mas não consome. Então 2000 anos se passaram de quando o Senhor Jesus falou do rico no inferno. E até hoje ele está lá. O fogo queimando, ele atormentado e não consome. Se você pegar uma pessoa viva ou morta, se viva vai morrer, joga ela no fogo, ela vai durar quanto tempo ali? Não sei, mas meia hora, 1 hora, 2, daqui a pouco só vai ter cinza. Mas o corpo espiritual e infernal nunca vai morrer. Então, eu não quero ir para o inferno. Bom, então não adianta eu dizer que eu não quero ir para o inferno. Eu tenho que fazer o que Deus me ensina para não ir para lá. Está claro? Você quer vir para o santuário, mas você pega o caminho lá para Betim, você vai chegar no santuário? Aí você está indo para o caminho que está em Betim. Não, mas eu quero ir para o santuário. Não, eu quero ir para o santuário. Você vai chegar no santuário? Não vai, você vai ficar cada vez mais longe dele. Uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que eu faço. Pegou o caminho errado, você tem que fazer o retorno. Então, se não formos achados nu, o que é isso? O que é ser achado nu? A nudez, espiritualmente falando, representa o quê? O que representa? O pecado. O pecado. Quando Adão e Eva pecaram, quando eles erraram, quando eles desobedeceram a Deus, pecado é a desobediência à direção de Deus. Deus nos ensina tudo, o que temos que fazer, como andar, por onde andar, tudo Deus ensina para a gente, como um pai ensina o filho. E quando a gente não sabe de nada, eu é que sei, careta e por aí vai. Eu tomo um caminho contrário, isso é o pecado.
Porque eu desrespeitei o meu Criador, o meu Pai, que só quer o melhor para mim e que sabe do que está falando. Então, quando eles fizeram isso, entrou o pecado no mundo. E naquele momento, eles viram que estavam nus, porque viviam como crianças. E aí o que fizeram? E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Quer dizer, a primeira coisa que o pecado trouxe, a consciência da nudez, e quiseram se cobrir. Mas aí Deus teve que fazer. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Porque está escrito que o salário do pecado é a morte. Quem pecar vai morrer, não tem jeito. Pecou, vai ter o salário, querendo ou não. Então a única forma é o sacrifício. Quer dizer, vida por vida. Um animal teve que ser sacrificado, teve que dar a vida pela vida dos dois. Foi o primeiro sacrifício feito, o primeiro sacrifício realizado. Um animal sacrificado para que a sua pele servisse para cobrir a nudez de Adão e Eva. O sacrifício, que é o que mais tarde vem o Senhor Jesus e fala: quem quiser, ninguém é obrigado, mas se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é isso? O que é isso? Negar a si mesmo é fácil? Não, é sacrifício. Negar o que você acha, negar o que você pensa, negar seu orgulho, seu achismo, sua vontade, seu querer, negar o medo, negar a dúvida, negar tudo que diz respeito à natureza humana. Sacrifício, você tem que sacrificar. Negue-se a si mesmo. Se anule pela minha vontade. Deixe a sua pela minha. Troque o seu achar, troque o seu querer, troque a sua vontade pela minha. Ou seja, faça o contrário de Adão e Eva. É isso, é a volta ao paraíso. Como que eles saíram do paraíso? Fazendo a vontade deles, instigado pelo diabo. Oh, Espírito Santo, que isso me ajude, em nome de Jesus. Você está entendendo? Eles estavam fazendo a vontade deles ou a de Deus? A de Deus. Tinham tudo, faziam tudo, só aquela árvore, essa é minha, é a única coisa que eu peço, essa árvore é minha. Acabou. Enquanto eles nem olhavam para aquela árvore, não chamava atenção, não fazia diferença, essa é de Deus. Não cobiçavam. Eles tinham tudo. No momento que eles olharam, porque o diabo falou, pronto. Então eles estavam deixando, nem vontade eles tinham de tocar naquela árvore. Quando veio a vontade, eles fizeram a vontade deles. E deixaram a vontade de Deus. Veio o pecado. Veio a nudez. Veio a consequência. Então, quando a gente faz o contrário hoje a gente nasceu como Adão e Eva. A gente nasceu e cresceu aprendendo a fazer a nossa vontade. Desde criança. Faz birra, se joga no chão, porque quer alguma coisa. Senhora, chora. Desde criança. A criança já aprendeu a gritar, a berrar, quando ela quer alguma coisa, do jeito dela. Então, a gente cresceu como Adão e Eva, fazendo a nossa vontade. Quando a gente pega a nossa vontade e entrega para Deus e começa a fazer a vontade dele, a gente volta para o paraíso. Volta para a comunhão. Então tem gente que está na igreja, mas não está no paraíso, porque ela está fazendo a vontade dela. E às vezes até vem a igreja contra a vontade. Vem porque não tem jeito, medo de perder, ou para conquistar. Ainda é contra a vontade, é necessidade. E aí eu pergunto, quantos estão aqui por vontade? Eu quero agradar a Deus. E quantos estão aqui hoje por necessidade? Estou passando uma situação, uma dificuldade, estou precisando, estou com medo, Jesus está voltando, o inferno está chegando. Não, eu tenho que ir para a igreja. Quantos estão aqui porque tem que estar? Alguma coisa te faz estar aqui. Ou o pai, a mãe, o namorado, o marido. E quantos estão aqui já por vontade própria? Ainda que o corpo tenha vontade de ir para casa descansar, mas não. A minha vontade é para Deus. Está sendo claro? Pensa nisso. Isso é uma forma de você e de eu, da gente se avaliar também. É um termômetro. Então, se você tem comunhão com Deus, você está aqui por vontade própria, desejo, você quer. Ainda que o corpo tenha vontade, não, mas eu quero. Deus é o primeiro. Mas se você está aqui contra a vontade, por necessidade, então ainda não há comunhão. Não há intimidade.
você está na igreja. Você está correndo um risco. Ainda que você tenha aprendido a usar a fé e conquiste bênçãos, você está correndo um risco muito grande. E Deus nunca vai se entregar para alguém que não se entregou para Ele. Você se entregaria a uma pessoa que não se entrega a você? Eu vou casar com ela, ela não me ama, como é que fala? Não corresponde o amor, ela mostra que ela é mais fria. Mas eu amo ela e vou casar do mesmo jeito. Você faz isso? Faz isso e espera a traição. Espera viver o inferno. Muitos fazem, né? E vive o inferno, vive a traição, enfim. Mas Deus não vai se entregar a quem não se entrega. É isso que as pessoas não entendem. Ficam na igreja perdendo tempo, correndo atrás das coisas que vão passar. Então o pecado, quer dizer, não fazer como Deus ensina é pecado. Tem gente que, pecado é roubar, matar. Não, pecado é você fazer o contrário do que Deus ensina. É você dizer não para o Criador. Não para aquele que sacrificou o próprio filho por você. Não para aquele que te ama e quer cuidar de você. Esse é o pior pecado que tem. Rejeitar a misericórdia, a bondade, a compaixão de Deus. Esse é o pior pecado. A pessoa está rejeitando. Não. Então, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Deixa de fazer a tua vontade. Toma a sua cruz e me siga. Amém? Então, enquanto a pessoa não faz isso, ela está o quê? O que ela está? O que ela está? O que ela está? Tem que desenhar, né? Ela está nu. Você está compreendendo? Ela está nu. A pessoa só é vestida quando ela reconhece Jesus como Senhor, Salvador. Passa a negar sua vontade, seu achar, seu querer, seu pensar, para fazer a vontade de Deus. Então ela é vestida, lavada no sangue de Jesus e vestida com a veste nupcial. Vamos ler. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, quando a pessoa se batiza por arrependimento dos pecados, reconhecendo, ela é revestida. Ou seja, Deus novamente faz uma roupa de pele do Cordeiro, que é Jesus, que cobre a nossa nudez. Amém? Olha só, vamos para a gente encerrar, só para completar isso. Em Apocalipse diz, regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, que é Jesus. E já a sua esposa, igreja, se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então, quando você vive pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, você está fazendo o que é justo, é a justiça divina, não é a sua, não é a minha. Você está vestido com as vestes nupciais. Olha só. Regozijemo-nos, só para completar, o Senhor Jesus fala uma parábola para deixar mais claro sobre isso. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Fique de pé, por favor. O Senhor Jesus falando. Saiam pelos caminhos, ajuntem todos quantos encontrarem, tanto os maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Quer dizer, tem exceção? Se encontrar o mal, chama ele também, convida ele também. Quer dizer, o Senhor Jesus chama todo mundo. Você está no erro, está no pecado, se afastou, está podre, está no crime, não importa. Todo mundo é convidado. Porém, e o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste de núpcias. Quer dizer, uma pessoa que foi convidada, uma pessoa que entrou, mas não trocou as vestes. É a pessoa. Deus chama todo mundo. E aí vem o mal, vem o ruim, o bom, todo mundo. Então tem aqueles que vêm, aprendem a usar a fé, são curados, milagres acontecem, mas eles entendem que Deus é Pai e trocam de veste. Se batizam nas águas,
são lavados, purificados, vestidos com a veste do salvo. Santo é separado. Então esse está pronto para ser levado. Mas tem aquele que fica na igreja ainda com as vestes sujas. Que fica na igreja só por causa dos milagres, só por causa das bênçãos. Continua na mentira, na malícia, na religiosidade, no interesse só de ter bênçãos. Busca a Deus pelo que ele tem e não pelo que ele é. Ouve, não aceita. Então, é a pessoa que fica no meio dos salvos, mas ela fica com as suas vestes. Ela continua com a sua vontade. Sua vontade. Seu achar, seu pensar, seu querer. Então, o que Jesus disse? Disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Então, você vê que hoje o diabo também, entre tantos escândalos, ele colocou que hoje nós estamos no tempo da graça. Que uma vez salvo, salvo para sempre. Você pode errar, pecar, no final das contas você vai ser salvo. Então você pode fazer o que você quiser, e aí está virando bagunça dentro das igrejas, porque a gente está salvo. Mas aqui é Jesus que está falando. Isso aqui é Jesus, isso aqui não é apóstolo, não é Paulo, não é Pedro, não é igreja, é Jesus. Está dizendo que aquele que não tiver a veste nupcial, vai. Vai, meu filho. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. É o inferno. Então Deus é maravilhoso. Ele chama o bom e o mal. Não importa o que você fez, não importa o quanto você errou. Ele quer te lavar, ele quer trocar as tuas vestes, ele quer te limpar, quer te salvar. Mas quem desprezar e quiser usar a Deus, buscar a Deus só para ter as coisas, no final das contas vai encontrar o juízo. Como Paulo disse, nós vamos entrar no céu e vamos ter um corpo celestial, se não formos achados nus. Se eu continuar vestido do pecado, vestido da minha vontade, vestido do meu querer, do meu achar, só vai sobrar choro e ranger de dente. Se eu quero aproveitar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, então eu tenho que sacrificar o que eu acho, o que eu penso. E confiar que tudo que Deus me pede é o melhor para mim. E nisso é que a pessoa, assim, enquanto Adão e Eva faziam a vontade de Deus, o que eles tinham? Tudo. O que mais? O que eles tinham? Comunhão. É isso aí. O que eles tinham? Toda a viração do dia, Deus descia para andar com eles. Comunhão. Perderam a comunhão. Que o Espírito Santo fale com você o que eu não consegui. Porque nós não estamos tratando de 1 ano, 2, 10, futuro na Terra, porque a Terra não tem futuro. Nós estamos tratando da eternidade. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E por que eu não vou ser escolhido? Acepção? Não. Porque eu escolhi fazer a minha vontade. Feche os olhos, por favor.